Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Agora, falando sobre a inclusão de novos nomes na lista do OFAC, que é a expansão da aplicação da Lei Magnitsky, eu também tenho algumas considerações. E aí, de novo, né, eu queria muito, cara, daria muito like, daria muita audiência, se eu pudesse ser o cara que vem aí, se eu pudesse realmente fazer um tic-tac, se eu pudesse falar, bem, vamos fazer. E eu, na verdade, tenho que ajustar as expectativas de vocês. Porque a primeira coisa que a gente tem que entender é que antes da lei Magnitsky ser aplicada a outros indivíduos, ela tem que ser plena e efetivamente aplicada ao Alexandre de Moraes e ao seu círculo financeiro imediato, que é uma coisa que ainda está em curso. Moraes ainda não sentiu todos os efeitos da lei Magnitsky e o seu ciclo financeiro imediato não sentiu. Ora, vocês verão. Vou fazer o seguinte. Abre aqui para a câmera 2. Vou começar a jogar aqui para vocês, tá? Pesquisem na internet. A internet pode pesquisar o que é o tal do Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. Estou compartilhando com vocês informações de inteligência que eu recebi, que eu fui autorizado a começar a divulgar, e os jornais em breve começarão a pesquisar. Bom Reels aí para você, Bruno. Procurem o que é o Instituto Lex de Assuntos Jurídicos. E sim, eu sei que é muito irônico e um instituto de um cara que é um vilão e que tem a cara do Lex Luthor, inclusive a careca se chame Instituto Lex. Eu sei. Eu tenho vários suplementos aqui na minha estante. Mas vocês procurem. É um instituto que foi fundado pelo Alexandre de Moraes e a Viviane Barsi de Moraes nos anos 2000 e que o Alexandre, quando vira ministro do STF, sai desse instituto. E você tem dentro dele hoje o Alexandre, perdão, a Viviane, a Gabriela, a Juliana e o Alexandre Barsi de Moraes, que é o Alexandre Júnior, que é o filho do Alexandre. Esses são os donos desse Instituto Lex. Procurem na internet a página dele. Não existe. Procurem no Instagram a última postagem feita por eles, em 2017. Aí você vai ver que todo o patrimônio do Alexandre e da Viviane estão nesse instituto. E eu estou falando todo o patrimônio, é que o Alexandre de Moraes é multimilionário. Multimilionário. Do tipo, o apartamento de 25 milhões que ele vive, que é, pelo menos é a residência oficial, a residência declarada dele, né? Porque ele também vive em Brasília, né? De 25 milhões de reais, eu não vou nem dizer o nome do prédio aqui, mas é no Jardim Europa, é do Instituto. Sabe onde é a sede do Instituto? A sede do Instituto é onde era Alexandre de Moraes Advogados, que hoje é Barsi de Moraes Advogados. O Instituto e o escritório da Viviane compartilham a mesma sede. E tem mansão em Campos do Jordão, apartamento no Guarujá, os gringos já levantaram tudo. Adianta, eu pergunto a vocês, adianta sancionar outros indivíduos antes de pegar tudo isso e fazer o Alexandre sentir as consequências da Lei Magnitsky? Não. E é nisso que a gente está trabalhando. Porque para que essa lei tenha esse efeito dissuasivo, o que é o efeito dissuasivo? É o efeito que faz com que os outros vejam o que aconteceu e não queiram fazer igual. Então nós temos um desejo de que haja um efeito dissuasivo contra os demais cúmplices do sistema. O Alexandre precisa ser o exemplo do que acontece quando alguém é sancionado pela Lei Magnitsky. Então, por isso que primeiro a gente tem que focar na plena e efetiva aplicação das sanções. E essa é a minha prioridade e a prioridade do Eduardo nesse momento.
Significa que outros não serão sancionados? Não, pelo contrário. Mas essa expectativa de que, de novo, acho que o Lorival ou outras pessoas estão dizendo nos jornais que vai haver um voto e aí vai ter uma pessoa sancionada pela lei Magnitsky. Isso é absolutamente real, porque todo o processo de produção de documentação de sanção de alguém é meticuloso, é demorado. Muita gente que acha que é assim que funciona. Eu não posso chegar no salão oval da Casa Branca. Ei, Trump! Como diz o Trump, como diz o Silas Malafaia. Precisamos sancionar o fulano de tal. Assina aqui essa sanção, beleza? Pô, não é assim que a banda toca. A gente está falando de um governo sério, detalhista, centenas de páginas de documentos produzidos, fontes de vários lugares diferentes, traduções, uma explicação detalhada de cada caso. Isso demora muito tempo e muito trabalho. E não seria possível o governo americano fazer isso sem nosso apoio. E eu não falo, então, eu não falo pelo governo americano, sempre deixo isso claro. Mas pelo que eu conheço desse processo, dá para afirmar duas coisas. Mais alvos da lei Magnitsky devem vir. Isso me parece bastante provável. 2, não no tempo que muita gente quer e que eu gostaria. Mas eu posso dizer que esse trabalho meticuloso, demorado, já está sendo feito. No caso, por exemplo, dessa senhora, Viviane Bastos de Moraes, do seu escritório, do seu Instituto Lex, isso já está acontecendo.